Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal, já tô aqui. Aqui é o Lúcio Luciano e você está no canal Lúcio TV, o melhor canal do YouTube. Sempre trazendo algo novo para você, sempre trazendo algo novo para você. Há mais de 2 anos aqui no canal Lúcio TV, com toda a coragem e determinação. Para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para todos os Brasilzão gigante. Porque o Brasil é uma nação só, com vários povos em cima, é isso aí. Como todo mundo sabe, o canal Lúcio TV sempre faz muito humor, ficção artística, e também comenta também um pouco sobre assuntos importantes aí que impactam o dia a dia, o cotidiano aí, assuntos importantes da sociedade. E o vídeo de hoje não seria de ser diferente. Por isso nós tiramos até as dançarinas da abertura do canal Lúcio TV, porque é um assunto sério, não é sacanagem. Depois que passar a temporada do assunto sério, volta as dançarinas de volta. Isso aí. Então, o vídeo de hoje, Lúcio opina e discute sobre qual a melhor política pública de incentivo à permanência do jovem na zona rural e incentivo à compra da primeira área de terra pelo jovem. Isso aí. Então, como alguns outros vídeos ali eu falei, eu estive citando qual é o atual cenário hoje da agricultura familiar e sim, enfim, da zona rural aqui do oeste de Santa Catarina, do sul do Brasil. Qual o cenário que se vê hoje? Por exemplo, nós pegava lá os anos 70, 80, 90 por aí, os anos 60 por aí. As zonas rurais aqui na nossa região, principalmente aqui de São Lourenço do Oeste, Capoeirê, São Bernardino, que não existia nessa época, sim, Chapecó, posso dizer assim. As zonas rurais era a principal economia daquela época, ou seja, as comunidades tinham muitos moradores, inclusive tinha até escolinha. As escolas eram nas comunidades, nas zonas rurais, ou seja, sinal que a agricultura familiar, a pequena propriedade, 4, 5 alqueires, 2, 3, 6, 7, 10 alqueires por aí, aqui na nossa região era muito forte. Ou seja, o que acontece, o que se produzia naquela época: feijão, milho, trigo e suíno. Produzia muito suíno nessas épocas. O que acontece? De uns anos pra cá, tu pega agora, depois dos anos 2000 por aí, final dos anos 90, por aí, aqui na nossa região, 1998 por aí, pra cá, ocorreu um grande êxodo rural, ou seja, muitas pessoas das famílias, ou seja, pegaram e migraram para a zona urbana, porque já tinha uma certa idade, tudo, e no caso não quiseram exercer mais a atividade por causa da sua avançada idade e por causa da falta de sucessão rural. Então, o que se pega hoje? Então, há um grande problema hoje da zona rural e da agricultura familiar aqui na nossa região, oeste de Santa Catarina, é a sucessão rural e a falta de incentivo no atual governo federal agora para o jovem comprar a sua primeira terra. Então, o famoso Banco da Terra, nas épocas do governo Lula, foi extinto pelo atual governo. Não se vê falar mais disso aí, né? Incentiva o jovem a comprar a primeira terra, com financiamento a juro baixo. Então não se vê falar mais. Foi extinto. Então é mais um absurdo. Entendeu? O que acontece então? O grande problema daqui da nossa região é o êxodo rural e a falta de sucessão familiar. Isso você vê hoje ainda, a gente for pegar hoje, grande parte
os agricultores mesmo que estão exercendo atividade, pessoas com mais de 50 anos de idade, 50, 60. Então, são pessoas já idosas e pessoas já com idade avançada e grandes riscos dessas propriedades não ter sucessão familiar. Então, para ter a dita sucessão familiar, então, o que acontece? Geralmente, vamos falar aqui a grande verdade, aqui vou falar a verdade. O que acontece é o seguinte: geralmente, em cada propriedade, o que acontece tem geralmente, o que acontece? Geralmente o que? O casal de idosos, geralmente, que daí ele tem a gestão da propriedade, ele tem uma ideologia na gestão da propriedade. E daí, o jovem já tem, de repente, ele não quer já falta de sucessão rural por falta de incentivo, coisa assim. O que acontece? Ele tem outra ideologia. E daí essas ideologias não fecham. E daí, para fechar, o que eu ocorreria? De duas uma. Ou a propriedade, no caso, ela tinha que ser ali de, por exemplo, 5, 6 alqueires, por exemplo, e o jovem fazer a sua própria residência, né? E pegar e ter incentivos do governo, tanto federal quanto estadual, municipal, para desenvolver a parte tecnológica, a parte de maquinário, a parte de pesquisas, novas técnicas de plantio, de produção, e novas técnicas mais avançadas, e coisas de armazenamento, tipo, da logística interna da propriedade, por falta, assim, do incentivo do governo federal, estadual e municipal. E no caso, e daí vem a questão de pessoal. O que acontece? Por exemplo, o jovem geralmente, de repente, vamos supor que ela fez uma faculdade de agronomia, ou fez algum curso, uma coisa, no Senar, alguma coisa, e ele quer botar em prática. E daí o pai dele, o avô dele, assim, ele tem uma ideologia. E daí essa ideologia não se fecha. E daí mais um fator que proporciona para o jovem não suceder a zona rural. O que acontece? Ele tinha que ter a sua própria residência, né? No caso, podia ser ali uns 500 metros longe do pai e da mãe dele, e ele tinha que pegar e botar a sua política, a sua forma de pensamento, a forma mais moderna, mais tecnologias, mais maquinários. Então tem que ter um incentivo da questão pessoal e da questão governamental, do governo federal, governo estadual, financiamentos a juro baixo, o jovem pegar, e sem muita burocracia, o jovem pegar, comprar esses maquinários, trator, siladeira, norteadeira, ceifa, sei lá, outras coisas da massa, carretão, basculante, blá, outras coisas nesse sentido, assim, resfriador, hoje, agora no atual governo, está muito caro, então você tem que abaixar o preço, e para abaixar o preço tem que regular a inflação, e o que gera a inflação, na minha opinião, é um dos fatores principais, é os combustíveis. Tem que mudar a política da Petrobras, também, não só os combustíveis, também quando dá um período de seca também causa inflação, mas a maioria o que causa inflação é os combustíveis, a maioria, combustível e energia elétrica, esse descontrole aí acaba causando inflação. Então, o que acontece? Ele tem que ter no caso, um controle nisso aí, não pode subir tanto nos maquinários. Por exemplo, um trator que uns tempos comprar por 50, 60 mil e está pagando 150. Um trator que você pagava 100 mil, está pagando hoje 250, 300 mil. Daí, como é que as pessoas vão financiar? Vão fazer um financiamento? Então, tem que ter um incentivo na questão da sucessão familiar por parte do governo federal, estadual, e também ter um incentivo para o jovem financiar também a própria terra dele também, não ele suceder a terra da família dele. Sim, ele pode comprar sua própria terra, no caso, né? Sua própria área de terra. E daí, o que acontece? Tem que ter incentivo. Financiamento com juro baixo, de 1%, 2% ou 0%, ali com os 4, 5 anos de carência. Ou seja, ele vai comprar o quê? A área de terra, vai financiar os equipamentos
e vai, no caso, vai começar a produzir já. E por que também não pegar, estimular a agroindústria, por exemplo, na pequena propriedade, cooperativas também, de coisa tipo de mel, processamento de carne, processamento de grão, doces, chimia, sei lá, outras coisas, doce de leite, coisa assim, estimular a agricultura, no caso, empresarial também. Então há várias possibilidades aí nesse ramo aí, e eu acho que na questão, agora no atual governo, agora no governo que vai assumir lá em 2023, agora, o que eu peço aqui é que, na minha opinião, que volte com o incentivo, no caso, do jovem comprar a sua primeira propriedade. No caso, através do Banco da Terra, né? No caso, isso mais uma política que estimularia o jovem a estar financiando. Porque se não for o sistema bancário, o governo estimular, através do BNDES, ou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, no caso, dificilmente quem vai conseguir reunir um dinheiro grande assim e comprar por conta própria, né? Ou seja, a produção de alimento, no caso, é o que ajuda a diminuir a inflação. Então, quanto mais alimento tiver, mais abastecido vão ficar as feiras e as indústrias e os supermercados, mais em conta vai ficar para as classes menos favorecidas pegar e comprar o seu alimento. Ou seja, mais aí uma questão para tirar o Brasil no mapa da fome, que no atual governo entrou de volta no mapa da fome. Eu acho que é uma das questões bastante fundamental. Tem que voltar ao Banco da Terra, o jovem financiar a sua própria terra, financiar seu equipamento, financiar o gado, tudo, e tocar a atividade, e daí vai pagando o banco de volta, né? Vai pagando, no caso, e para isso acontecer tem que diminuir a inflação e parar de aumentar os combustíveis, porque daí é inadmissível você pagar, por exemplo, R$200, 200 e pouco, ou 100 e poucos, um saco de ureia e um saco de adubo, né? E o diesel caro, no caso, os custos de produção lá em cima, no caso, fica difícil de exercer a atividade, por exemplo, leiteira aqui na nossa região, né? É bastante difícil de comprar, os maquinários loucos de caro, e fica difícil de você comprar e fazer. Então, atualmente, essa é a minha reclamação. Não há muito incentivo para a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor aqui na nossa região aqui. Não há muito incentivo para parte do governo federal. No caso, a agricultura familiar está jogada. No caso, é isso aí. Então, essa é a minha reclamação. Então, daí o tópico desse vídeo muito importante, que é incentivo à permanência do jovem na sucessão rural e o incentivo ao jovem comprar a sua primeira área de terra através do Banco da Terra, algum outro programa, e financiar os equipamentos, diminuir os preços dos equipamentos e pegar e comprar, por exemplo, gado, implemento, né? Isso aí. Daí então essa ideia é muito interessante. É isso aí. O Luciano metendo a cara no seu celular, no seu tablet, no seu notebook para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. É isso aí então. Lembrando que nós temos uma campanha de chegar nos a 1000 inscritos, 4.000 horas de exibição pública. Isso que eu preciso para monetizar o canal Luz TV. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maravilhoso. Se inscreve no canal se você não é inscrito, aparecendo aqui no seu visor. Aperte o sininho na opção todas, está aparecendo aqui no seu visor também, aqui ó. Aparecendo no seu visor. Opção todas. Sempre que eu não postar um vídeo novo, você vai ficar atento, ficar sabendo em primeira mão. É isso aí então. Isso aí então. Se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado, um abraço, tudo é bom. Bom final de ano. Um próspero, Feliz Natal, um próspero ano novo, tudo é bom. Tudo é bom que aconteça na tua vida aí. Um abração, tudo é bom. Até a próxima. Fui! Eu
você escutava cantar é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. E você escutava cantar é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem.